Bom, primeiro eu queria dar parabéns a todos vocês, porque essa é a terceira vez que eu dou essa palestra e com certeza essa é o pessoal mais bem, como eu posso dizer, mais experiente. Geralmente as palestras eram com mais iniciantes e tal, vocês são a palestra com mais gente que está no mercado e que tem mais experiência, parabéns para vocês. Mas ainda assim eu gostaria... só falar um pouco sobre mim, eu sou formada em jornalismo e moda, eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, e daí eu percebi que eu odiava as duas coisas e falei, dane-se, eu vou trabalhar com jogos. Daí eu comecei um mestrado na USP em Game Design, que infelizmente eu acredito que eu vou terminar nos próximos meses, se o meu orientador não resolver virar tudo de ponta cabeça. E eu também trabalho como Game Design. Primeiro de tudo, isso não vai ser tão claro, não vai ser tão importante para alguns de vocês que já estão há algum tempo na área, mas em respeito aos que não estão há tanto tempo, como faz um jogo? Eu vou explicar de uma forma bem rápida e resumida. Primeiro de tudo, a gente tem um produtor ou um gerente, que é uma pessoa que tem que ter uma ideia geral do jogo. É ele que tem que ter uma ideia dos prazos, do orçamento, do pessoal. É ele o cara que vai ser a mãe do projeto. Por que a mãe? Porque ele vai gerenciar o projeto de forma geral, mas da mesma forma que ele não tenta mudar a personalidade muito do filho, ele não manda muito em como o jogo no final vai ser. Ele manda no público-alvo, ele tem que agradar esse público-alvo, mas o ideal é que o gerente ou o produtor não tente mudar muito as pequenas partes do jogo, porque na verdade ele não deveria entender sobre isso e ele deveria respeitar as pessoas que estão abaixo dele, porque afinal ele escolheu essas pessoas para estar lá, mas isso nem sempre acontece. Bom, abaixo do produtor-gerente a gente tem os três principais grupos de um jogo, que é a programação, o design e a arte. Em muitas empresas aqui no Brasil, essas duas partes estão juntas. Isso não é errado, mas isso também não é o ideal, porque são duas coisas bem diferentes. E uma coisa muito comum aqui no Brasil é as pessoas confundirem essas duas coisas como se fosse uma só. Não são, elas são extremamente diferentes. O level design entra aqui no design, ele deveria estar na equipe de design. E vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas equipes. Bom, a programação são as pessoas que são responsáveis por fazer as mecânicas e a implementação do jogo funcionar, ou seja, eles fazem tudo acontecer no jogo. Se o jogo fosse um carro, os programadores iam ser basicamente o motor. Eles iam fazer o jogo funcionar como ele deveria, eles vão dar tudo que é necessário para fazer o jogo rodar do jeito que ele precisa. Os designers, que aparentemente essa não é a mesma fonte que eu usei, eles criam a definição do jogo em si. Como essas mecânicas vão funcionar? Se os programadores são o motor, os designers são basicamente o que leva o combustível ao motor e o que fazem o carro funcionar como um todo. Eles são extremamente importantes porque o jogo final depende do design. Se um jogo de plataforma é um jogo de plataforma, bom, os programadores fizeram a programação para ele ser daquele jeito. Os designers definiram que ele ia ser estilo plataforma para começo de conversa. E eles vão escolher, por exemplo, como vai funcionar o pulo e quais outros ataques que estão envolvidos. É basicamente o coração do jogo, por assim dizer. E por último, a arte, que deveria envolver as músicas, os gráficos, a interface, toda a parte visual, sonora, artística do jogo em si. Em muitas empresas, a arte, inclusive, é dividida entre a parte sonora e a parte visual, mas ainda assim eles podem ser vistos, de uma forma geral, como um departamento só, por mais que no fundo eles sejam separados. Se aqui era o motor, aqui era o tanque de gasolina e todos os cabos que levam até lá, a arte possivelmente é toda a parte externa do carro e interna, o estofamento e a lataria. Se não fosse pela arte, o carro não teria nenhuma aerodinâmica, então seria basicamente que nem você usar um bugzinho aqui no meio do centro da cidade. Não funciona. Não ia ser bonito, não ia ser legal. Imagina a vergonha que vocês iam passar indo para a faculdade, indo para com um bug. Acho que não, né? Então, o ideal é que essas três áreas do jogo funcionem em sintonia e funcionem bem juntas. Porque se elas não estiverem funcionando bem, por exemplo, se a gente tem uma equipe de design muito forte, mas a programação e a arte
é ruim, o jogo vai ficar feio pra caramba e bugado. Por mais que a equipe de design seja boa, ele não vai salvar um jogo feio e bugado. Por mais que a arte seja muito boa, mas o design seja ruim e a programação também, vai ser um jogo que não funciona, todo quebrado e bugado. Novamente, não é um jogo que funciona. O ideal é não ter nenhuma dessas equipes muito boa e o resto muito ruim. Se possível, prefiram todos medianos do que um que seja muito bom e o resto ruim. É melhor que as coisas funcionem em conjunto do que coisas quebradas. Bom, se o level design está dentro do game design, então vamos falar um pouquinho antes sobre game design, antes de focar no level em si. O que importa para o game design? O que ele precisa saber que o produtor vem informar ele a respeito do jogo e para ele desenvolver em cima? Ele precisa saber do público, primeira coisa. Um jogo para garotas de 6 a 8 anos é bem diferente de um jogo que foca em jovens masculinos de 15 a 16, para começo de conversa. Ele precisa saber a tecnologia, porque um jogo que vai ser para celular é um bocado diferente de um jogo que vai ser para PC. Ele precisa saber o tema geral, mesmo como eu falei, o ideal é que o produtor não se envolva muito na mudança do tema. Mas a ideia geral do tema, isso já foi vendido para os investidores, então em geral isso já existe. Vai ser um jogo medieval, não, vai ser um cyberpunk que se passa no futuro em outro planeta. É importante ter isso em mente. E por último, o setting, se já tem alguma coisa pré-definida a respeito da mecânica e funcionamento do jogo. O game designer ele vai pegar isso, ou o departamento de design como um todo, e ele vai elaborar a mecânica principal do jogo, quais são os obstáculos e inimigos, que isso é extremamente conectado com a mecânica. Ele também vai ter uma ideia geral da história, do lugar, do tempo e do ritmo. Eu não sei se vocês repararam, mas eu não coloquei um departamento de história e de roteiro ali na nossa definição anterior. Isso porque na maior parte dos lugares não existe um departamento de história e roteiro, ou quando ele existe, ele geralmente está junto com a equipe de design. Por quê? Porque o roteiro em um jogo é extremamente importante para a mecânica e funcionamento do jogo. Eles precisam trabalhar juntos. Então, em geral, essas equipes estão juntas. Boa parte das empresas grandes, fazem títulos A, colocam essas equipes juntas, por mais que elas sejam, de certa forma, até separadas. Bom, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas partes que o game designer vai produzir no jogo. A mecânica, ela fala de como funciona o gameplay geral, quais são as regras que estão dentro desse mundo e como ele funciona. Se você pega, por exemplo, um Super Mario Bros., que é um jogo de plataforma tradicional, basicamente o que definiu como funciona o jogo de plataforma pra gente hoje. E por mais que Mario Galaxy seja muito parecido com ele tem uma mecânica inegavelmente diferente. Eles têm algumas coisas semelhantes, mas a simples introdução do mundo 3D e gravidades que orbitam em esferas no céu, isso muda completamente a mecânica. Vocês já jogaram os dois, a maior parte já jogou um pouco dos dois, ou já viu vídeos, perfeito. É completamente diferente. Por mais que seja parecido, é completamente diferente a sensação. Uma pequena variável pode mudar completamente como funciona a mecânica geral do jogo, e isso é muito importante. Os obstáculos são coisas que, em resumo, vão dificultar a vida do jogador. Por que é importante dificultar a vida do jogador? Porque, se for fácil, ele não vai jogar seu jogo. Se for fácil demais, se não tiver nenhum obstáculo, se não tiver nenhuma resistência, é que nem ter um bolo de chocolate na sua frente. Você vai começar a comer, vai começar a comer, vai começar a comer e você vai enjoar, porque é chocolate demais. Se for fácil demais, ele vai comer, ele vai comer, ele vai comer, até que ele vai enjoar do jogo. Alguém aqui já enjoou do jogo porque é muito fácil? Obrigada. Alguém aqui já jogou Kirby Epic Yarn? Agora vocês lembraram do jogo que vocês enjoaram porque era muito fácil. Alguém zerou Kirby Epic Yarn? Alguém passou do segundo mundo? Você passou? Parabéns. Eu cheguei na terceira fase do segundo mundo e falei, não dá. Igual. Eu gosto muito do Kirby, mas não vai dar. Isso é bonitinho. Eu adoro o Kirby, eu sou fã dele desde o Super Nintendo, desde o Nintendinho. Eu adoro todos os jogos do Kirby e aqui não dá. Eu fiz todo o esforço que eu podia, o jogo é lindo, o jogo é muito bonito, as mecânicas até que funcionam, mas ele não te pune por nada. O meu maior desafio na segunda fase do segundo mundo era conseguir morrer.
E eu não estava conseguindo. Com um jogo que não dá pra morrer, cara, não dá. Eu falhei no meu objetivo de morrer. Foi impossível. Então, ok, talvez, possivelmente esse curve foi feito para um outro público. Bem claramente não foi eu o público que eles estavam tendo em mente. Vamos supor que fosse criança de, sei lá, de 5 a 10 anos. Talvez para eles funcionassem, e por isso eu não gostei do jogo. Mas caramba, eu sigo o curve há 20 anos. Pelo menos me coloca uma dificuldade no jogo que eu vou conseguir jogar. Mas ok. Obstáculos são muito importantes, gente, senão as pessoas vão odiar seu jogo que nem Kirby Adventure. Os inimigos são uma parte muito importante do obstáculo. Eu coloquei os dois separados porque eu deixo entender que os obstáculos são coisas estáticas ou que fazem parte do ambiente, que deveriam estar no ambiente, como espinhos em Mega Man ou em Uniken. E inimigos são coisas móveis ou personagens que em geral podem ter uma história ou coisa do gênero. Mas os dois funcionam da mesma forma. A gente pode ter obstáculos que são móveis, por exemplo, em Super Mario Bros. A gente sempre tem aqueles foguinhos que ficam girando. Em teoria eles são os obstáculos, mas eles são móveis também e isso influencia a forma que o jogador joga. A história, por mais que o jogo seja simples e que você não queira dar um foco na história, a história é muito importante para dar sentido ao que está acontecendo. Mas você pensa, essa mulher tá louca, Super Mario Bros. Não tem história sim. A princesa foi roubada, cara. Por mais simples, idiota até que isso seja, isso te dá um motivo para continuar indo em frente. Por mais que ela não esteja nesse castelo, ela esteja no próximo, isso é um motivo para você continuar indo em frente. E a história, ela também é muito interessante para ajudar todas as outras coisas que estão no desenvolvimento de um jogo. Por exemplo, voltando ao Super Mario Bros., a gente está onde, gente? Onde se passa tudo isso? No Reino dos Cogumelos, perfeito. E o que a gente tem no ambiente do Reino dos Cogumelos? Poxa, a gente tem nuvem com olhos, a gente tem montanhas com olhos, a gente tem cogumelos maus. Todas essas pequenas coisinhas da história, elas influenciam na construção do ambiente, até na construção da mecânica, e isso deixa o jogo muito mais rico. Isso torna o jogo mais completo, isso faz o jogo fazer mais sentido até para o próprio jogador. Se você começa a jogar um jogo de ninjas que se passa no Japão feudal e de repente vem um caranguejo gigante, tá, pode ser um demônio de um caranguejo, mas não é muito comum. Referência da E3, não é muito comum. O tempo e lugar também é algo referente à história, mas é muito bom para localizar o jogo. O exemplo que o Horácio está falando era um jogo que se passava no Japão feudal e que eles estavam apresentando na E3 como se fosse verídico e tinha eventos históricos e de repente aparece um caranguejo gigante na tela. Gente, é importante o tempo e o lugar dentro de um jogo, por mais que você não faça uma referência direta, verbal, por mais que você não coloque diálogos falando sobre esse tempo e esse lugar, ele está presente de várias formas no jogo. Ontem à noite a gente estava jogando Kabuki Quantum Fighter. Já ouviram falar desse jogo do Nintendo? É um jogo que nunca ninguém ouviu falar porque não faz nenhum sentido. Já começa aí. Tem um vírus, alien, que está implantado no satélite e começou a espalhar por toda a Terra, um vírus de computador. E todos os computadores da Terra estão ficando malucos com esse vírus, então eles precisam destruir o satélite, porque automaticamente todo o vírus que já se dissipou na Terra vai parar depois que você destruir o satélite. Ok. E daí, como eles fazem para destruir isso? Eles pegam um coronel americano e ele é colocado dentro do computador, a consciência dele é colocada dentro do computador, que nem Matrix. Só que quando ele está dentro do computador, ele assume a forma de um antepassado dele. Lembrando que o nome dele é O'Connor, o sobrenome dele é O'Connor, ele é americano, mas o antepassado dele é um ator kabuki. Ator kabuki do teatro clássico japonês. O jogo todo se passa em um lugar cheio de chips e coisas do gênero. E por mais que não faça sentido algum, porque ele é americano, e ele é um ator kabuki, e as cinemáticas são muito ruins porque eles usam só 3 telas durante todo o jogo. Às vezes ficam colocando diálogos e colocando as 3 mesmas telas para fingir que está acontecendo alguma coisa. E que ele morre durante 1 hora e depois ele volta. Eles falam, ele não está mais respondendo, ele está sem pulsação e ele começa uma nova fase. E depois, quando você termina essa fase, ele voltou. Ele está bem,
Ok. Ok. Mas ainda assim esse jogo, ele tenta respeitar algumas coisas, por mais maluco que ele seja, e eu acredito que na versão japonesa ele faça um pouco mais de sentido. Por exemplo, o cara não deve ser americano. Faz menos. Faz menos? Faz menos. Duvido. Não faz sentido nenhum em japonês. O cara pelo menos deve ser americano, deve ser japonês, né? Japonês. Sim, mas não faz sentido. Não, é sério. Depois... Tá, gente, não que eu não entendi, mas ainda assim, eles tentam fazer os inimigos parecerem com algo que estaria dentro do computador, como cabeças que jogam fogo. Os cenários são parecidos com coisas que tem no computador, como canos que jogam água. Coração. Por mais que o jogo seja razoavelmente ok, não tem como ele fazer sentido ou como ele ser divertido. Até tem como ele ser divertido, mas ele não faz sentido. E o tempo todo você está jogando e perguntando por que tem canos com água dentro do computador. Por que tem cabeças que jogam fogo dentro do computador? Por que tem gatos que quando pulam, eles seguram facas? Eles pulam mais alto que você e quando eles descem, eles estão com uma faquinha na mão. O jogador perde tempo pensando nisso e tentando fazer as coisas fazerem sentido dentro do jogo, porque as coisas têm que fazer sentido dentro do jogo. É um jogo, é uma história. Por mais que você não queira contar uma história para o jogo, as pessoas tentam entender uma história. Então, por mais que você não tenha um começo, um meio e um fim planejado, é bom você pelo menos colocar coisas que fazem sentido dentro delas para o jogador não parar e falar, meu Deus, por que esse dinossauro com raio laser na cabeça está saindo do meio do reino dos cogumelos? Uma coisa não parece pertencer à outra. E por último, o ritmo. O ritmo parece uma coisa absurda que... Por que tem coisa de música no meio do design? Porque não é ritmo musical, mas da mesma forma o ritmo quer dizer a forma que o jogo progride. Vocês pensam em Mega Man, por exemplo. Estão lembrando de Mega Man? Estão lembrando do ritmo de Mega Man? É uma coisa meio rápida, meio frenética. Você tem que pensar rápido, você tem que agir rápido. É completamente diferente, por exemplo, do ritmo de um jogo que nem Super Metroid, que é um jogo mais explorativo, mais contemplativo, ele tem ação, mas não é tanto o foco quanto em Mega Man. O mais importante seria você saber onde você está indo, por que você está indo. E os inimigos aparecem lá para te dar vida e missão, mas eles não são o foco. O ritmo é muito importante no jogo, porque você não pode começar um jogo lento, explorativo, contemplativo e terminar ele soltando fogo por todos os lados e com explosões e coisas absurdas que não fazem nenhum sentido. Porque o jogador que vai estar feliz no começo com aquele tipo de ritmo pode não estar tão feliz no final, com aquele outro tipo de ritmo. Da mesma forma, o jogador que gostaria muito daquele ritmo que está no final pode não chegar até lá porque ele não aguentou o ritmo lento do começo. Então, por mais que você possa e deve variar um pouco o ritmo durante o jogo, deixar ele um pouco mais rápido, um pouco mais lento, você não pode fazer tipo um gráfico absurdo que muda completamente o ritmo e a ideia de tudo. O ideal é fazer indo aos poucos até você chegar num momento mais rápido ou um momento mais lento e se fazer o jogador sentir essa diferença como se fosse algo importante para a história. Agora a gente só vai fazer um pequeno teste sobre o quão bem vocês entenderam cada uma dessas coisas. Vamos ver aqui. Tá no componente, né? É. Quem vai jogar? A gente precisa de algum voluntário. Então, Nunca joguei. aperta aqui no Start e vamos lá. Bom, o que eu preciso que vocês observem nesse jogo? Aquelas 6 coisinhas que a gente discutiu. Sobre o ritmo, sobre a história. É muito importante essa história em contra, porque ela faz muito sentido. Dá pra pular, caiu. Dá pra pular, mas deixa aí.
Muito importante, ele acorda no meio de um satélite e fala qual é meu nome e por que eu tô aqui. Você não conta, esse nome é o P-Razer. Ok. Yeah, sure. É só coisa saber. Daí aparece o presidente intergaláctico, que na verdade é o Che Guevara, e fala, olha, tá invadindo a Terra, vem cá dar um jeito. Vamos mostrar pra eles o que acontece quando eles mexem com humanos. I'm counting on you, Contra. E agora é tempo de mostrar pra eles o que os contras realmente são. É uma história idiota, óbvio, mas é o que faz sentido em conta. Acho que você tem que apertar o mais. Aí você joga assim, isso. E mais de novo. Não? É um dois. Não, não. É um dois. Acho que agora você pode colar porque vai ser a mesma coisa. Botou. Isso mesmo, gente. É isso que Deixa eu eu ver, isso aqui tá as coisas. Tá, você tá no espaço, tem um helicóptero. Isso é muito importante. O que você pode dizer sobre o ritmo desse jogo? Frenético. Como que Adrenalina. como que ele morre nesse jogo? Qualquer coisa. Tudo que a gente... Metade do. Com um toque ele morre, exatamente, que nem Metal Slug. Isso é um pouco punitivo, não é? Isso faz o jogador pensar um bocadinho antes de tomar um dano, né? Porque se ele tomar um dano, ele vai morrer. São quantas vezes? Acho que foi tudo. Mas a dinâmica dele começou extremamente rápido logo no começo. Não foi. Exatamente. Só que ela continua extremamente rápida o tempo todo. Não tem nenhum momento em contra que ela não está extremamente rápida. A não ser as cinematics, mas as cinematics, até elas estão lá para tentar fazer você ficar uau. Por exemplo, vocês já jogaram esse jogo? Essa versão? Eu não vou falar como que você chega na segunda fase, porque é muito importante, seria muito legal se vocês pudessem ver. Mas o começo da segunda fase é você aterrissando na Terra e tem robôs fazendo coisas na cidade, destruindo a cidade. Você aterrissa na cabeça dele, cortando a cabeça dele fora. Isso é uma cinemática. Eles param o tempo nesse jogo para isso. E só para esse tipo de coisa. Opa, tá chegando. Peraí. Não vai precisar um olho gigante pra gente guardar. O olho vomitou em mim, velho. Puta cara. Ah, Você repara agora que você estava num satélite e agora você está entrando na estratosfera humana sem uma máscara de oxigênio. Esse cara é macho. Olha só. O bom do espaço aqui não é o caminho que eu posso vem todo feliz e pixelado. Bom, o que mais que ajuda para a construção de dificuldade em conta? Elementos absurdos na tela. Remonte, tudo pode matar. Quantidade de elementos. Bullet hell, a gente tem muita coisa acontecendo. E qualquer toque ele morre. Tipo agora. Nossa, de novo uma vida? Porra, tá sacanagem. É hard. Tenta acertar a cabeça. Ó, chegando aí. Foi de Olha lá o filhinho. Fala, desce. Desce, Arthur, desce. Opa, tá falando isso aí? Vai, calma.
imagina. 2 players. Tem outro? Não, olha só. Tomás. Olha, inferno. Nossa, bugado. Vamos, amiguinho. Vamos, por favor, vamos. Ok. Vamos ver isso aqui agora. Quem vai tentar? Não, Você quer tentar? Eu tô zoando. Joga. Sensacional. As mãozinhas aqui. Vocês já jogaram Mega Man? Quem já jogou Mega Man? Todo mundo lá aqui. Qual fase ele vai escolher? Mais difícil. Quando vocês conhecerem Tenta escrever na mão de outra pessoa. O que o Mega Man tem de diferente de Contra? Porque a gente costuma escutar que os dois são hardcore e retro gamer, mas eles são um bocado diferentes em relação ao ritmo, não são? Ele é bem menos frenético. Como? Não tem Ele é bem menos bullet, né? frenético. Bem menos Tem frenético. muito menos elementos na tela. Está. Ele tem uma barra de vida, né? Só que... A grande diferença é, você toma um tiro, você não morre, a não ser que você caia na lava ou nos espinhos. Mas, em geral, ele é bem menos punitivo, olha. Você tem até uma barra de vida, gente. Eles te dão uma barra de vida. Olha que generosidade, né? Os inimigos Tem são bastante mais estratégia, não é só atirar em qualquer lugar. Perfeito. Porque cada um ataca de uma forma diferente, eles não simplesmente ficam jogando bala. Geralmente eu posto também, sei lá, em vez de ter muitos elementos, geralmente é 2, 3 no máximo, só que eles são mais significativos. Perfeito. Eles agem de forma diferente. No começo é diferente. Primeiro você familiariza, olha, eu consigo atirar, tem um inimigo. Depois tem Eu as consigo plataformas, pular. você pode pular. O cenário é o obstáculo mais significativo do que no contra. O contra, basicamente, você segue aqui por caminhos diferentes. Ali deve Você ser... foi muito bem, esse jogo é difícil, hein? Alguém mais? Aí tá sendo, tipo... Você tá muito perto. Agora, tipo, muito assim, visual. Uma coisa que esse Mega Man também faz, um pouco mais do que os outros, pelo menos na minha opinião, é que ele coloca você em algumas situações que é bem complicado sair. E os outros, ele não dependiam tanto disso. Por exemplo, esse inimigo mesmo, como é que você atira nele? É meio complicado, você tem um espaço muito pequeno para ficar, para conseguir atingir ele sem levar dano. Os outros Mega Mans não dependiam tanto disso, eles te davam um pouco mais de chance, eles eram difíceis pela própria forma que o design era feito. E não só se apoiando nesse tipo de coisa. Na verdade, aí então é pular o inimigo, você tem que ser permeável. Pular ele e atingir ele com traje. Até um pouco memorizar. Você tem que saber esperar o Mega Man também. Você não pode ser frenético. Você Exatamente. tem que esperar o tempo dos inimigos, cada inimigo tem um tempo, uma forma de agir. Contra, parece que você tem que ir pra frente o mais rápido possível, senão não vai foder e você tem que correr. Você O Mega Man não tem como fazer isso, você não dá. Opa! Estratégia. Isso não deveria acontecer. Ele também, em teoria, é razoavelmente frenético, mas bem menos que o Contra, por exemplo. Perfeito. Era só isso que a gente precisava, tá ótimo. Tem que chegar perto. Perto demais pro meu gosto. Aqui. Agora a gente vai ver um exemplo completamente diferente de tudo que a gente acabou de ver. Todas muito empolgadas, né? Se você... Não, não.
odiava aqui. Ainda bem. O que eu ia mostrar pra vocês é o jogo do Yoshi do 64. Alguém já jogou? Yoshi Star. É igual ao do Super Nintendo? Não, porque se fosse, ele não estaria aqui como jogo ruim. Yoshi's Island Super Nintendo é um dos jogos mais interessantes que eu joguei. Sim, é um dos jogos que eu mais curto do Super Nintendo. Na minha opinião, é um dos meus favoritos também. É um jogo incrível. Eles pegam Mario e deixam ele completamente diferente, adicionando algumas mecânicas. Você joga com Yoshi em vez de jogar com Mario. Ele tem um pulinho que, se você fica segurando, ele dá uma voadinha no final. Em teoria é plataforma, mas acaba ficando completamente diferente de Mario, por mais que deveria ser uma continuação a Super Mario World, se não me engano. A arte também é completamente diferente. E é incrível. Completamente diferente. É bem bonito. E muito bonito, lindos. É um dos meus jogos favoritos. E daí eu super feliz com aquele jogo, nossa, incrível. Yoshi Story deve ser demais, é a continuação. Não. Pelo exatamente o mesmo problema que Kirby Epic Yarn. Em Yoshi Story é quase impossível perder, morrer ou qualquer coisa negativa. Não existe um input negativo. O que você tem que fazer em cada fase? Vocês conseguem imaginar? Porque em Yoshi's Island, eu vou dar uma dica, você está com o Mario nas costas e você tem que chegar até o final para você conseguir resgatar também o Luigi. Para ter os dois bebês, porque um deles está Bowser. Você tem que resgatar ele. Cada vez que você leva um dano em Yoshi's Island, o Mario sai voando. E talvez os minions do Bowser podem pegar ele. Aliás, não é o Bowser, é aquele mago que eu esqueci o nome. Não, mago. Então, vem os minions dele e roubam o Mario de você e você perde. Você tem 20 segundos para pegar o Mario de volta, ou até menos, dependendo de quanto você perdeu. O mínimo é 10. É bem complicado isso, você acaba morrendo várias vezes. Lá pro mundo 2 você já tá se fudendo. No mundo 1 já é fácil, mas não tanto. Tem várias formas de você morrer, várias punições. O jogo é bem interessante. Em Yoshi's Story, você tá numa fase que tem trilhos e tem frutas. E você tem que pegar as frutas. E você tem que pegar todas as frutas da fase. E é assim que você passa. Tem alguns inimigos, você perde as frutas quando você toca neles, se não me engano. Esse é um jogo de coletar, gente. Se eu quisesse coletar, eu colecionava selos. Eu não estava jogando videogame. É interessante colocar coletar em alguns jogos, desde que não seja a mecânica principal. Ele funciona muito bem como mecânica secundária. Vocês jogaram Skyward Sword? Em Skyward Sword você tem como coletar coisas. São geralmente objetos numa fase, são insetos. E no começo você pensa, legalzinho, eu vou pegar alguns que eu achar no meio do caminho legal. Mais tarde você descobre que você precisa deles para fazer upgrades nas suas armas e nas suas poções. Então, além de coletar para conseguir completar seu álbum, você coleta para conseguir fazer mais coisas dentro do jogo. Coletar se torna não só uma coisa para colecionar e ter várias coisas, ele se torna uma mecânica importante para você progredir no jogo. Isso é um exemplo legal de usar coletar dentro de um jogo. Yoshi's Story não. Então, a equipe de design acaba definindo, por meio de todas essas coisas que a gente acabou de ver, essas 6 coisas que são extremamente importantes em qualquer jogo, a gente tem uma ideia geral de como o jogo funciona. A gente ainda não tem o jogo, e a gente ainda não tem a ideia e a formatação do que é o jogo. Então, tendo isso em mente, conversando com o nosso gerente de produto, ou produtor, ou o cara que ia mandar esse negócio, a gente vai definir a quantidade de níveis, se vai ser um mundo aberto, se vai ser um mundo fechado, quantos níveis vão ser, se vai ser linear, como é que isso vai funcionar, quais os cenários e temas de cada level, porque isso funciona junto com a história, e isso faz sentido dentro da história, porque a história precisa fazer sentido dentro desses levels, quais são os inimigos, obstáculos ou tipos de elementos que vão estar em cada uma dessas fases, e quais vão ser as habilidades do jogador em relação a esse mundo. Essas habilidades elas têm que estar extremamente conectadas com o mundo que ele vai ter. Dessa forma, o level designer pega tudo isso aqui e ele tem que ter sempre em mente. Que ele tem que ensinar o jogador o que o jogador tem que fazer. Na hora que ele tem que fazer. Isso é muito importante. Permitir que o jogador pratique o que foi ensinado.
Apresentar a dificuldade de uma forma desafiante, tendo sempre em mente quem é o público-alvo. Fazer tudo isso intuitivo, de forma a usar o menos de texto possível. Porque por mais que o seu público seja homens de 20 a 30 anos, e você acredita, a maior parte deles lê, eles são letrados. Isso é. Mas ninguém quer ler no jogo. Poucas pessoas realmente querem sentar para ler e ter histórias e tal. Alguém aqui já jogou WoW, World of Warcraft? Alguém aqui lia as quests? Existe uma equipe enorme para fazer aquelas quests. Eu sempre ia direto no objetivo. Aliás, eu desabilitei o negócio que fazia a quest rolando devagarzinho, porque aquilo enchia meu saco, eu não aguentava, era impossível. Eu só queria saber o objetivo e era isso. E a maior parte dos jogadores também é assim. Talvez não com todos os jogos. Sempre vai ter aquele jogo que você quer saber o máximo possível, que você quer saber a história, mas a maior parte dos jogadores não vai achar isso no seu jogo. Então sempre dê uma opção para ele pular, e que se ele pular, ele não vai não conseguir zerar o jogo. Talvez ele não vai ter uma experiência tão profunda, mas não deixe impossível o jogador passar sem ele ler os textos. Bom, vamos falar um pouquinho mais de cada uma dessas coisas. Que é definir quais são as fases, e por isso, e por meio disso, da forma que você vai apresentar as coisas na fase, o que vai ter em cada uma das fases, a gente também acaba conseguindo definir o ritmo do jogo. Claro, o game designer e o produtor podem sempre falar, o ritmo vai ser desse jeito, o ritmo vai ser mais lento, o ritmo vai ser mais rápido, mas o que realmente faz a diferença na hora de passar o ritmo do jogo é o level design. Não adianta, o game designer pode gritar o tanto que ele quiser. Se o level designer não concordar com aquele ritmo e não passar aquele sentimento do ritmo, ele não vai acontecer. Por exemplo, o que aconteceria se os level designers de Mega Man socassem de inimigo em todas as fases? Ele ia virar contra. E não é o mesmo que tirasse as plataformas. Deixasse quase tudo reto, sem quase pulo. Bom, a gente também acaba distribuindo, quando a gente está fazendo esse planejamento geral, quais vão ser os desafios maiores. Geralmente, ou classicamente, vamos dizer assim, os desafios maiores são bosses. Mas hoje em dia nem todo mundo utiliza boss ou até a favor a ideia de ter um boss. É muito interessante que todos os jogos, independente de quais sejam, do tamanho deles, tenham um desafio maior do que o padrão a cada tempo. Mesmo no jogo de puzzle, é interessante que, por exemplo, a cada 10 fases ou a cada 30 fases, uma fase seja especialmente desafiante. Ou em uma fase combine o uso de todos os conhecimentos do jogador. Mesmo que você não tenha um boss, é interessante ter essa prova final, justamente para dar para o jogador uma sensação maior de completude. Nossa, passei essa fase, essa estava difícil pra caramba, consegui. E por último, você também tem que, o level designer também tem que planejar como que a história vai ser passada no meio desses levels. Parece várias coisas, mas não, gente, é bem simples na verdade. A gente pode começar fazendo uma tabelinha. A propósito, como trabalhando na parte de design, vocês têm que amar tabelas. Já falo desde já, tabelas são muito legais. Gostem muito delas, olha que bonita. Esse é só um exemplo muito simples de um jogo qualquer que tem 5 fases. Vamos supor que é um jogo de puzzle. E eu fiz uma pequena divisão das histórias e da parte da história que vai ser contada em cada level e de o que vai ter em cada level. Então, por exemplo, aqui no level 1 a gente vai ter um tutorial de movimentação básica e um pequeno mini-boss só para dar um teaser do que ele vai encontrar no futuro. Mas ele não precisa lutar contra o mini-boss, é simplesmente para ele fugir. E o lugar vai ser na cidade. A ideia desse jogo é que ele seja uma espécie de jogo de apocalipse. Você acorda na cidade e não tem ninguém. Monstros apenas. E o que você faz? Você foge. Você sai da cidade e procura outro lugar no campo. O campo sempre é mais seguro que a cidade, independente de qual seja o problema. Os filmes sempre nos mostraram isso. Então, a ideia é mostrar essa sua fuga pela cidade, para o campo, da cidade para o campo. Na fase 2, a gente vai apresentar os ataques, ou seja, o jogador vai começar a atacar, porque aqui ele não atacou, ele só fugiu, não tinha nenhum inimigo, não tinha nada para ele atacar. Na fase 2, a gente vai apresentar então os primeiros inimigos, já que ele vai atacar, ele tem que atacar alguma coisa, ele não vai atacar no ar. Isso é muito frustrante, aliás. O lugar ainda é a cidade, mas com um pouco de mato, já como se fosse uma periferia, algo assim.
Na fase 3, por exemplo, a gente vai apresentar combos. Agora vai ter combo e o jogador vai aprender a usá-los. Os inimigos vão ter mais HP. A gente vai ter esse mesmo mini-boss da primeira fase, que o jogador fugiu, mas agora ele tem que lutar com esse cara. Agora ele já conhece esse cara e agora ele já sabe o que fazer. Então, o jogador vai se sentir um bocado forte quando ele conseguir terminar o bater no cara que ele fugiu no começo. E o lugar vai ser já mais que uma floresta, embora ainda tenha algumas casas e alguns ambientes habitados. Na quarta fase a gente vai ter alguns elementos de puzzle simples, mas sempre elaborado junto com os inimigos. E o lugar vai ser total floresta. E por último, na quinta fase, a gente faz uma sucessão de puzzles e inimigos de forma um pouco mais complementada. A gente vai ter um chefe forte e vai ser um lugar de uma floresta próximo do rio. Você reparou que, em teoria, sem nenhum texto nesse jogo, a gente consegue contar mais ou menos uma jornada do personagem principal? Ao mesmo tempo que a gente resolveu um probleminha, que se todas as fases tiverem exatamente a mesma cara, o jogador vai ter uma sensação de que ele não progrediu. É sempre bom você dar mudanças de elemento conforme ele progride, para ele ter a sensação de realização que ele está andando para frente. Então, aqui a gente fez isso e ainda por cima contou uma história. A gente não simplesmente jogou ele aqui no Egito e daí jogou ele aqui dentro do computador hacker invadido por vírus alienígena. A gente está contando uma história desse cara fugindo da cidade que teve algum tipo de apocalipse zumbi ou sei lá. Mesmo que ele não saiba ainda o que seja o problema e o que resultou naqueles monstros. Mas a gente está contando uma história, ao mesmo tempo que a gente está ensinando para ele como jogar o jogo, e a gente está apresentando isso de uma forma que faça ele entender cada um dos elementos do jogo. Primeiro de uma forma bem simples, com inimigos simples e fracos, depois com inimigos mais fortes, depois misturando inimigos com pequenos puzzles, depois adicionando puzzles um pouco mais pesados, que exigem um pouco mais do intelecto, e também adicionando um pouco mais de inimigos ao mesmo tempo que ele faz isso. Isso dá bastante força para um jogo, porque você faz ele ser completo e você dá uma sensação para o jogador de evolução, e ele vai se sentir muito mais engajado num jogo assim. Qual o ritmo que você acredita que esse jogo tem, tendo em vista essa progressão? Qual vai ser o ritmo resultante disso? Claro que é difícil dizer sem o level, gente, mas é só uma impressão que vocês têm com isso aqui. Tem puzzle, você tem que dar um respiro pro jogador para conseguir pensar a respeito. E ele também não começa aprendendo a atacar logo de cara, ele aprende a atacar na segunda fase, só depois ele vai encontrar o boss. É realmente um ritmo médio, não é um ritmo muito leve, mas também a ideia não é ser um ritmo muito pesado. Então aqui o público-alvo deve ser um público-alvo médio, não é um público hardcore, não é um público muito casual, não é a mãe das pessoas jogando Farmville, mas é pelo menos alguém que consegue usar as setas. Perfeito. E daí a gente criou aquela divisão por fases. Cada uma das fases, o que cada uma delas vai ter, a gente já pode começar a pensar em cada uma das fases, né? Bom, a gente já sabe que na fase 1 vai ter isso, na fase 2 vai ter isso e aquilo. O que a gente faz? Protótipo. Por quê? Porque se a gente for jogar isso no jogo direto, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque, geralmente, muitas coisas que a gente pensa na nossa cabeça não funcionam tão bem quando é implementado diretamente. E para você implementar no jogo e depois corrigir, dá bastante trabalho. Então, o ideal é fazer um protótipo. Pode ser um protótipo de baixa fidelidade, daqueles programinhas mais simples, tipo o Construct. O Construct ele é bem interessante para isso. Mas também pode ser só um esboço. Eu costumo fazer um esboço simples do que eu imagino que eu quero que seja fácil, para depois de fato implementar ela. Por quê? Porque eu vou jogando coisas que são os inimigos. Cada um desses aqui é uma legenda para um dos inimigos, é o Júlio. Isso aqui é o inimigo que se chama Baratinha, muito importante. Esse é o Nightmare, aqui a gente tem Reapers e Ninjas. E quando a gente tem essa fase, esse protótipo que parece só um monte de linha ridícula que não faz nenhum sentido, você consegue visualizar como é que vai ser essa fase. Ainda mais se é um jogo que você já trabalhou um pouco na engine e você já tem, por exemplo, a primeira fase feita, você consegue, ao passar os olhos e fazer o trajeto que você espera que o jogador faça, você já consegue imaginar
qual a dificuldade que ele vai encontrar. Como vai ser passada essa fase? O que ele vai sentir jogando isso? E é sempre bom você usar legendas para você não se confundir depois. Você faz qualquer risco à noite, no outro dia de manhã você já não lembra o que era aquele X ou o que era aquela bola. Faz uma legenda. Aqui no caso a gente tem essa barra azul, que seria a barra de segurar. A barra laranja seria onde ele pisa, é uma plataforma padrão. Isso aqui são esteiras, essas que tem a setinha e a setinha aponta para que lado a esteira está indo. É algo bem simples e cada um desses bichinhos é um inimigo diferente. Porque o protótipo ele é rápido, ele é barato e vai te dar uma impressão de como tudo vai funcionar no todo. Se você simplesmente pensa na fase na sua cabeça, não que isso seja errado, mas se você apenas pensa ela na cabeça e não coloca no papel, você vai passando por cada parte dela e não tem uma ideia do todo. E às vezes ela acaba ficando muito grande ou muito pequena. Não dá para ter uma ideia do geral. Ou muito difícil, você acaba colocando coisas demais. Mas como você está vendo só uma parte por vez na sua cabeça, você acaba perdendo a noção do geral. Mas é muito importante falar que o protótipo ele serve para ser jogado fora. Não se apeguem ao protótipo. Nunca. Nunca, nunca. Ele só serve para testar. Não... fiz o protótipo no Construct, ficou legal pra caramba, vou aproveitar o código para colocar no jogo. Não. Em geral, isso dá muito errado. O protótipo serve simplesmente para você ter uma ideia e conseguir simular a partida para daí implementar no jogo final e daí fazer funcionar. E por último, o que está no protótipo não está escrito em pedra. Vocês não precisam fazer exatamente o que nem está no protótipo, porque nem sempre funciona no papel vai funcionar no jogo final. O papel aceita tudo, já diziam as pessoas mais antigas. Essa aqui, naquela fase, é uma fase de Oniken, um jogo que a gente lançou ontem. Comprem Oniken, é um jogo para PC. Essa aqui é a fase... A gente pode chamar ela de fase 12, porque ela é a fase 1 da missão 5, cada missão tem 3 fases. Essa seria uma parte de subir, que seria como subir numa torre, porque ele está invadindo a base inimiga, e isso seria uma torre de vigia, vamos dizer assim. E eu inicialmente planejei ela para ser assim, e a gente fez ela assim. Só que Oniken é um jogo que foi feito numa engine chamada Multimedia Fusion 2. Vocês já ouviram falar dela? Uma pessoa em toda a sala, isso já indica três. Isso já indica o tipo de engine que é. Não é uma engine muito excelente para começo de conversa. Então, a movimentação da plataforma é bem limitada, é bem difícil de fazer uma boa mecânica de plataforma. E para o Oniken a gente teve que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, um jogo de plataforma padrão, quando você pula por baixo de uma plataforma, você atravessa ela até ficar aqui em cima, né? Em Oniken não. O seu personagem é um bloquinho e ele colide. Então você tem que fazer o pulo perfeito. Com isso aqui, nessa forma, o personagem pulando aqui era muito frustrante conseguir pular isso. Você precisava pular perfeito, todos os pulos, você tinha que chegar exatamente na pontinha para conseguir pular aqui e novamente na pontinha. E muita gente ficava caindo e era extremamente frustrante e não funcionou. Mas o protótipo ele não está escrito em pedra. Então a gente simplesmente fez uma disposição diferente, que funcionou muito melhor. E é para isso que o protótipo existe. Sabe, gente? Foi 2 coisas que a gente teve que mudar nessa fase inteira. Só essa parte aqui e uma parte um pouco mais adiante. Isso porque a gente fez o protótipo. Se a gente não tivesse feito o protótipo, muita coisa teria sido mudada, porque muita coisa a gente mudou aqui na fase do protótipo. Essa parte aqui a gente removeu inteira porque ela não seria necessária. Esses inimigos a gente acabou trocando, esses daqui também. Apenas de jogar o jogo na sua cabeça, olhando o protótipo, você percebe muitas coisas que vão acabar dando errado ou que talvez não funcionem tão bem e já acaba mudando nessa fase. E não quando o jogo já está assim, que vai dar muito mais trabalho. Bom, outra coisa muito importante no level design é o tutorial. O que eu chamo aqui de tutorial é uma ideia geral de tutorial e não necessariamente aquele tutorial que todo mundo tem na cabeça, que é pegar o jogadorzinho pela mão e falar, olha isso aqui, não necessariamente o tutorial é isso. Você pode fazer um tutorial num jogo que não trata o jogador como um idiota. Começa assim. Muitos jogos hoje fazem isso. Use o direcional para andar.
Jura? Obrigada. Então, duas coisas importantes para essa fase inicial do jogador no jogo. Ele acabou de entrar no seu jogo. Duas coisas importantes. Keep it simple, stupid. Não adianta inventar. Tenta manter o mais simples possível. Você já fez a distribuição das mecânicas. Você já está apresentando uma coisa de cada vez para o jogador. Perfeito. Apresenta as coisas e faz ele usar o que ele acabou de se apresentar. Como isso? Muito simples. Isso aqui é a primeira fase de Johnny Kane. Ela não ficou assim, gente, calma. Isso ela inicialmente, e assim como ela ficou, a gente mudou o cenário, e isso aqui não está atualizado, o cenário, mas isso aqui é exatamente como está na fase. Oniken é um jogo que tenta ser um jogo do NES. Ele tenta emular toda a sensação que o jogo do NES passava para o jogador. Então, obviamente, não tem nenhum texto falando da parte Z para pular, a parte X para tirar, obviamente. Mas a gente tenta mostrar isso para o jogador de uma forma, como eu posso dizer, mais singela, mais sutil. O jogador já começa aqui, e logo de cara, logo no começo da fase, ele já tem um obstáculo. Um obstáculo simples, não vai atacar ele de nenhuma forma. Mas ele já tem que pular, então ele já aprende quais são os botões de pular. Para chegar até aqui, ele já usou as setas, então ele já percebeu que as setas funcionam como direcional. Afinal, são setas. Elas indicam direções. Ele já encontra essa caixinha, que é uma caixinha de item. A caixinha de item, ela simplesmente não é coletada, o jogador tem que atacar ela primeiro. Então, olha só, duas coisas. Ele já aprendeu como atacar e como pular. Logo de cara. Para conseguir passar adiante, ele tem que pular e atacar. Ok? Então ele já sabe isso. Se ele está aqui em cima, ele já sabe isso. Logo aqui em cima já aparece um inimigo que começa a atirar nele. Então a gente já pode colocar esse inimigo que atira nele, porque ele já sabe pular, ele já sabe atirar. Ele já sabe fazer as duas coisas. Eu falei pra vocês, o Oniken tenta emular um jogo do Nintendinho. Então ele não foi feito para ser fácil. Então a gente logo de cara já colocou o inimigo. Vocês lembram que naquele joguinho que a gente simulou agora há pouco, os inimigos aparecem na segunda fase. Ele era um jogo médio. Oniken era um jogo médio. Isso depende de jogo para jogo, isso varia. Ok, então logo aqui ele já foi apresentado ao primeiro inimigo, que é um inimigo que fica no teto e atira. Logo em seguida ele já cai aqui, onde tem um Reaper, que é um soldado cyborg controlado pela Oniken, e já aparece outro inimigo no teto. Então ele tem que aprender a pular, a atacar ao mesmo tempo enquanto ele pula, e conseguir já lidar com dois inimigos ao mesmo tempo. Ele não aparece aqui porque ele só toca da parede quando o jogador passa por perto. Bom, logo em seguida ele já cai num lugar que tem uma plataforma, bem aqui. Ele já aprende a pular com uma determinada precisão. Ou seja, ele tem que conseguir pular em cima daquela plataforma. Se ele errar, ele cai aqui embaixo, ok, tranquilo, agora frente. Por que ele tem que aprender? Porque logo em seguida essa plataforma já aparece no fogo. E se ele cair, daí é dano. Então, olha só, a gente ensinou ele a pular, a atacar, a fazer os dois ao mesmo tempo. Aqui. E aqui ele já aprende a pular com precisão, porque logo em seguida ele já vai ter que usar esse pulo com precisão, porque senão ele vai cair no fogo e vai perder vida. Logo em seguida ele vai ter que pular e bater nesse inimigo, ao mesmo tempo que não é só pular e bater, porque esse inimigo fica se deslocando, então ele também precisa ter uma noção de tempo. Ele vai começar a entrar no esquema de Oniken, que é um jogo que depende muito do ritmo do jogador. E por último a gente apresenta essa estrutura aqui, que é onde o personagem principal, o Zap, ele segura com seus grandes braços musculosos na barra. E ele ataca enquanto ele está segurando na barra. É incrível, ele ataca com uma espada, mas ele segura com uma mão e ele ataca com a outra. Vocês precisam ver, gente. E ele já precisa atacar o inimigo enquanto ele segura na barra. Ou seja, na primeira fase da missão 1, porque essa missão tem mais duas fases, ele já aprendeu tudo o que ele precisa saber sobre Oniken. Inclusive, se ele tiver sorte, aqui nesses dois itens ele vai pegar um item chamado granada, que para usar ele precisa apertar o botão de ataque para cima. E aqui é muito útil, em especial, usar a granada, inclusive. Nessa primeira fase ele já aprendeu tudo, que ele vai precisar usar durante o jogo inteiro.
e no ritmo do jogo. Felizmente. O ritmo, como eu falei, é muito importante no jogo. Esse é um jogo que a gente fez com a mesma engine de Oniken, mas é um jogo que tem um ritmo completamente diferente. Essa é a primeira fase desse jogo, e como vocês podem ver, cadê os inimigos? Bem aqui. Olha o tanto que o jogador anda antes de chegar aqui. Esse jogo ele tinha um foco muito mais em exploração. Uma das principais inspirações para esse jogo foi Super Metroid, inclusive. Então, o jogador começa aqui, nessa sala, e logo de cara ele já aprende a usar o quê? Ele já aprende a pular, quando percebe que ele pula. E ele tem uma porta que está fechada aqui, que vocês podem ver, e um switch, que ele já aprende a ativar esse switch que vai abrir a porta. Então, logo de cara, ele já aprende uma das mecânicas principais do jogo, que é abrir portas, conseguir desativar portas que estão fechadas. Mas vai apresentar tudo isso de uma vez pra ele ou a câmera foca só na porta. Isso aqui é o mapa da fase inteira resumido. A câmera, na verdade, só fica até... Se vocês quiserem, depois eu mostro o jogo. Tá de graça para download, inclusive. Então, daí o jogador já chega nessa sala, que ele tem que pular várias coisas. Já é introduzido novamente o mesmo esquema do Switch. E aqui embaixo a gente encontra uma das coisas principais na história do jogo. Bom, o que é esse jogo? É a história de uma mercenária chamada Rachel. Não é uma história muito criativa, não me olhem com tanto interesse, calma. É uma mercenária chamada Rachel que recebe uma proposta da Marinha do Exército, qualquer comissão que vocês podem imaginar, alguma coisa militar, para ir resgatar sobreviventes de uma estação espacial, porque era uma estação espacial de pesquisa, que aconteceu alguma coisa e ninguém sabe exatamente o que, então ela tem que ir lá resgatar os sobreviventes. Logo que ela chega aqui na terceira sala, ela já encontra um dos cientistas morto e a dog tag dele, ou seja, o identificador dele. Durante todo esse jogo, a personagem principal, a Rachel, ela fica conversando com a AI dela, que é a assistente, que é chamada Rico. E elas ficam conversando e logo que ela encontra essa dog tag, ela começa. Esse cara tá morto. Óbvio, ele não tá numa boa forma. Tem alguma coisa estranha aqui, porque eu vim para resgatar o cientista, é uma estação de pesquisa, não devia ter gente morta aqui, então tem algo errado no briefing que a Maria me passou. Então, logo aqui ela já desativa outra porta, vem pra cá, ela encontra o sistema militar, o sistema de defesa da nave funcionando, e daí já vem outro diálogo falando. O sistema de defesa tá ligado, tem sobreviventes. Ele não devia estar ligado se tem sobreviventes aqui, tem alguma coisa errada nesse lugar. E essa ideia do jogo, construir um clima de tensão, não tão ação que nem Oniken, mas um pouco de tensão e ao mesmo tempo exploração durante todo o jogo. Logo aqui ele aprende a usar esse outro switch, que tem a mesma aparência dos outros switches, mas ele é azul. Ele desativa essas coisas elétricas, que elas estão eletrificadas o tempo todo, e o jogador perde vida quando ele chega perto dela. E essas outras, que são laranjas, elas são pulsantes. Então o jogador pode passar enquanto elas estão desligadas. Bom, essa é a primeira fase, são 3 fases. Como vocês podem ver, são 2 jogos que foram feitos na mesma engine, com o mesmo estilo pixelado. A primeira fase do MRC é bem mais longa, por isso que ela parece um pouco menor, mas na verdade eles têm mais ou menos a mesma aparência. E são 2 jogos que têm um ritmo completamente diferente, e por isso passam uma sensação para o jogador completamente diferente. Jornalistas que jogaram esse jogo e que jogaram Oniken não viram muita relação entre os 2 jogos, por mais que eles sejam esteticamente semelhantes. Eles têm uma sensação completamente diferente, e é isso que vocês precisam passar para o jogador de vocês. Mesmo que vocês pretendam fazer um jogo sem muita história, ele precisa ter uma atmosfera envolvente. E boa parte dessa atmosfera é o ritmo que as coisas acontecem dentro do jogo. E a principal forma de controlar esse ritmo dentro do jogo é por meio do level design. É uma das principais tarefas do level design. Bom, a gente acabou de apresentar então algumas mecânicas para o jogador. Como a gente viu aqui em Oniken, a gente já ensinou para ele como pular, como atirar, o que ataca, ou seja, basicamente tudo.
E no MRC também, a gente ensinou ele a pular, a gente ensinou ele que ele tem que coletar essas dog tags e que ele tem que evitar coisas que estão eletrificadas. Agora a gente faz ele treinar. E quando a gente faz ele treinar, não é simplesmente fazer ele treinar exatamente a mesma ação, exatamente da mesma forma, porque isso se chama escola e ninguém gosta. Não escuta isso, a escola é legal. Ninguém gosta de fazer a mesma coisa exatamente do mesmo jeito várias vezes. Faz parte da nossa natureza humana. Não é muito legal. A gente gosta até de fazer as mesmas coisas aplicadas em formas diferentes. Então, por exemplo, aqui no MRC, o primeiro inimigo que aparece, e o único que aparece na primeira fase, é essa Sentry, que é uma metralhadora do sistema de defesa. Ela tem uma forma bem simples de atacar, ela dá 3 tiros, e daí ela dá um cooldown de 1 segundo, daí mais 3 tiros. Bem tranquilo, você pode se aproximando dela nesse cooldown e abaixar quando ela tira. Então, aqui e até aqui você mata ela de um jeito razoavelmente semelhante. Você chega perto, bate nela 3 vezes e pronto, acabou. Mas um pouco mais pra frente, a gente coloca ela em algumas posições que não dá pra simplesmente se aproximar de forma direta. Você tem que pensar em outra forma de atacar. O que o jogador vai fazer? Bom, se esse fosse um jogo da EA, eu explicaria para o jogador que ele pode vir aqui por baixo e atirar virando para cima. Mas esse não é um jogo da EA. Então, o jogador dá um jeito de se virar. E apareceram algumas formas totalmente criativas de matar essas Sentries. Por exemplo, tem alguns jogadores que ficam pulando e atirando, porque eles não sabem que dá para atirar para cima. É sério, eles não testam atirar para cima, ninguém sabe. Tem outras pessoas que tentam chegar aqui por trás e tentam se aproximar bem dela. Ela mira. Só que ele pode pular aqui, cair aqui e abaixar quando ela atira. Também é uma forma. Enfim, é muito interessante dar para o jogador mais de uma forma de resolver esses problemas. Jogar esse problema, deixar ele resolver. Ele sabe como ele tem que matar, ele não sabe exatamente o que ele tem que fazer aqui. Mas ele tem que pensar numa estratégia. Isso é muito interessante porque quando o jogador descobre por ele mesmo o que ele tem que fazer, ele fica muito mais feliz do que se você tivesse falado para ele, olha, faz isso, cara. Se você fala, olha, faz isso, e ele faz exatamente isso, ele simplesmente sente que ele cumpriu mais uma tarefa. Grande coisa. Legal, fui comprar ovos para minha mãe no mercado. Agora, se ele descobre sozinho o que ele tem que fazer, ele se sente feliz pelo que ele acabou de descobrir, a realização é muito maior porque ele pensa, poxa, eu estou sozinho aqui e eu fiz isso sozinho. É que nem quando você vai fazer a primeira compra de mercado porque você está morando sozinho. É muito mais realizante do que comprar ovo no mercado porque a sua mãe pediu. Você comprou ovo porque você queria. Então você dá esse espaço para o jogador treinar, mas ao mesmo tempo você apresenta as coisas que ele já sabe com uma forma que ele tem que resolver de uma forma diferente. E sempre que possível, deixa ele descobrir sozinho. E uma vez ou outra você adiciona um desafio maior. O que são esses desafios? É misturar mecânicas diferentes, por exemplo, para que ele tente descobrir de forma diferente alguma outra coisa que ele já sabia. Ou colocar algum chefe. O legal do chefe é que ele tem uma estrutura muito semelhante a uma prova na escola. Não sei se vocês já repararam nisso. Mas durante o jogo inteiro você fica aprendendo algumas mecânicas. Sei lá, vamos supor, umas 4 ou 5 mecânicas. E no chefe é onde você aplica todas essas mecânicas juntas. É exatamente a mesma estrutura de uma prova. É que nem na escola, você aprende 2 ou 3 coisas e daí você testa elas todas de uma vez numa coisa só. E a prova é chata, mas o chefe é legal. Por que isso? Porque na prova você tem que fazer exatamente como o professor te ensinou a fazer. E no chefe, você usa as mecânicas da forma que você acha mais interessante. Você tem essa liberdade. Você escolhe a forma que você acha mais eficiente. E se ela não for, você morre. Mas se ela for, você venceu. E você fez isso sozinho. É muito mais realizante. Bom, uma ideia de como aumentar os desafios por si só, aqui em Hurricane, só um exemplo. Isso aqui são esteiras, o jogador já conhecia esteiras, apareceu em outras fases anteriores, mas aqui a gente tem um canhão, que também apareceu, inclusive o canhão aparece na primeira fase. E os dois são muito legais e funcionam muito bem sozinhos, mas nenhum dos dois é difícil por si só. O
que a gente fez aqui foi colocar a esteira de uma forma que ela se afasta do canhão. Porque o canhão você tinha que abaixar, esperar ele atirar e daí atacar ele. O negócio é que quando ele está na esteira se afastando do canhão, quando você abaixa para o canhão atirar, a esteira te leva para longe e você já não tem mais como atacar ele. Então você tem que pensar uma nova forma. Você já tinha uma mecânica para atacar esse canhão, agora ela não funciona mais. Você sabe como ele funciona, mas você não sabe mais como atacar ele. Você tem que pensar numa nova estratégia para conseguir atacar essa coisa que você já conhecia só porque ela foi introduzida num setting diferente. Isso é muito legal para aproveitar coisas que já estão prontas no jogo, porque fazer novas coisas dá muito trabalho. E você também faz o jogador pensar, nossa, isso sempre pode estar aí e não estava, e olha como é legal quando está. E por último, uma das coisas mais importantes que eu gostaria que vocês todos tivessem em mente aqui com esse curso é mostre, não fale. Isso é um bordão muito utilizado no cinema. Aliás, no cinema é show, don't tell. Porque as pessoas, no começo do cinema, o cinema ainda não tinha uma linguagem, então elas tinham o costume de contar a história que nem se faz em livros, que era a forma de cultura mais desenvolvida da época, quando o cinema surgiu. E o cinema é uma forma de linguagem diferente, ele tem imagens. Você podia contar a história por meio da imagem sem precisar de, por exemplo, um narrador ou de algo para contar a história. Então o bordão do cinema é show, don't tell. Mostre, mas não conte. Faça a história se contar por si mesmo. E a gente tem o mesmo problema hoje com jogos. Os jogos são uma forma de linguagem nova, com tantas possibilidades, algo tão divertido para se fazer e para se jogar, e tem muita gente ainda que se baseia nas formas de linguagem anteriores e tenta jogar nos jogos. E não é assim. Não mostra para o jogador exatamente o que ele tem que fazer, faz ele fazer. Não coloca um textinho ali explicando o que ele tem que fazer. Dá uma forma dentro do jogo para que ele aprenda sozinho, sem que você tenha que explicar, porque isso é muito mais gratificante para o próprio jogador. Queria dar um exemplo para vocês que têm mais de 20 anos e que funciona muito bem. Quem aqui já jogou Super Metroid? Vocês são lindos. Parabéns por serem lindos. Tem uma fase no meio do jogo que você ganha um power-up novo, que é o de corrida, e ele abre alguns lugares que antes você não conseguia acessar. E tem uma hora que você está correndo muito de boa, lá à vontade, acabei de ganhar esse power-up, e você cai num poço. Gigante, enorme, absurdo. E daí você encontra algumas coisas dentro desse poço, mas legal, o que eu faço agora? Não tenho o que fazer. Estou presa aqui, vou morrer aqui para sempre. Mas tem esses 3 bichinhos aqui embaixo. E em Super Metroid você está num planeta estranho, com um monte de criaturas estranhas, a maior parte delas tentando te atacar, a maior parte delas querendo ver você morto. E esses 3 bichinhos não te atacam, eles estão ali no fundo, de boa, tranquilos, na deles, numa nice. E você está lá perto, ok, o que eles estão fazendo? Eles começam a pular na parede, e eles pulam de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E você vai estar grande merda. O que isso vai me ajudar? Eles estão pulando de um lado para o outro. Daí, se você ficou tempo preso a isso o suficiente, o que vai acontecer eventualmente, porque você não vai conseguir sair de outra forma, você vai perceber que a Samus, na verdade, ela tem 2 tipos de pulo. Tem um pulo que é reto e um pulo que ela gira. Se você faz o pulo que ela gira no exato momento que você toca a parede, você aperta para o outro lado e aperta para pular de novo, ela pula na parede. E você pode ir fazendo isso de um lado para o outro até conseguir sair desse buraco. E você tinha essa habilidade desde o começo. Mas você não sabia. Porque eles nunca falaram isso. E nunca foi extremamente necessário. Sua vida nunca dependeu disso antes. Mas aqui, você precisa saber que você tem essa habilidade. E você descobre ela simplesmente por assistir uns bichinhos fazendo isso, sem nenhum input verbal. Ninguém tem que falar nada pra você, você simplesmente acaba ficando preso aí e acaba testando tudo que você pode. E ao mesmo tempo tem esses bichinhos meio que te ensinando, olha, pula, você consegue, cara. E você consegue. E é extremamente realizante quando você consegue fazer isso, porque você conseguiu entender uma criatura alien que estava te explicando para fazer uma coisa, não na sua linguagem, você conseguiu fazer isso sozinho. Parabéns! Parabéns a todos vocês que fizeram isso.
Outro exemplo interessante é do Mega Man X. Eu não sei se vocês conhecem o Egoraptor. Ele é um animador que faz umas séries de comédia na internet, inclusive a série Also, que faz umas críticas a jogos. Ele tem uma nova série chamada Sequels, que ele analisa sequências de jogos. Inclusive ele fez um ótimo sobre Simon's Quest. Não fale mal de Simon's Quest. Ele me entende. E ele fez essa análise desse jogo e eu nunca tinha parado para observar isso, mas realmente é incrível. Mega Man X tem um level design muito bem pensado. Assistam esse vídeo se vocês podem, mas eu vou apresentar essa parte do jogo em especial em que você cai num buraco. E esse é o primeiro Mega Man da série X. Ele tem uma jogabilidade completamente diferente do Mega Man clássico, como vocês verão quando vocês verem esse vídeo, porque eu sei que vocês vão. Mas ainda assim, tem várias coisas que você consegue fazer sabendo da jogabilidade clássica. Tem pulo, tiro, ok. É exatamente igual, eu consigo fazer isso de boa. Mas tem uma parte logo na primeira fase que você cai nesse buraco. Você está preso nesse poço. O que você vai fazer? Bom, tinha esse corpo dessa vespa metálica gigante. Eles deixam ela separadinha da parede por apenas um pequeno espaço, que quando você rela, aliás, quando você acaba indo em direção à parede, você cai, você percebe que o personagem ele faz tipo uma fumacinha quando ele encosta na parede. Daí você para e pensa, nossa, o que é isso? Você começa a pular em direção à parede, e aí você descobre que você tem um jump. Assim, simples, sem precisar de nenhuma fala, sem precisar de nada, sem precisar de texto. O jogador simplesmente aprende pelo próprio desenho do level. Uma forma interessante de fazer isso é colocar uma limitação que ele não possa progredir sem aprender o que você quer ensinar para ele. Nesses dois exemplos que a gente colocou, é uma limitação de paredes. Você não consegue pular, a não ser que você consiga passar isso. Mas é também muito comum em jogos você usar um inimigo especial para barrar o progresso do jogador, por exemplo. Você só consegue passar desse inimigo se você dominar completamente tal técnica que eu acabei de ensinar. O Mega Man fez isso de uma forma interessante, só que não é exatamente com técnicas dentro do jogo, mas sim com os ataques dos novos personagens que você acabou de matar, ok? Você acabou de matar a Splash Woman, agora aprende a usar o ataque dela e aprende justamente no chefão para você conseguir passar aqui. Se você não quiser aprender, tudo bem, só vai ser 10 vezes mais difícil. Mas o Mega Man é muito fácil, gente, ele deixa você não aprender, olha que legal. Mega Man X não. Mega Man que é chato. Bom, basicamente era isso que eu tenho para dizer, que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada, vocês foram todos lindos. Mas antes eu só gostaria de deixar bem claro algumas coisinhas que vocês nunca devem fazer. E vocês sempre devem testar qualquer criação de vocês, para caso tenha alguma dessas coisas. E sempre tentar tirar. Primeira coisa, na verdade, todos são basicamente a mesma coisa. Situações que o jogador não consegue sair de. E aqui são três coisas principais. Uma é dano indefensável. Lembra do Mega Man quando ele mudava de tela e daí automaticamente vinha um bicho que você não conseguia pular tempo nunca? Isso é um erro. No Mega Man não é um erro tão feio, porque você tem uma barra de vida. Então você perdia 1 de vida, ok. Em geral isso não era exatamente um problema. Porque em geral você tinha mais de alguns pontinhos de vida, então tudo bem. Agora se você tivesse no fim, era realmente muito chato. Agora, encontra esse tipo de coisa dificilmente acontece, porque encontra isso é imperdoável. Seria a morte final do jogador Guns. Sempre evitem isso hoje em dia. Naquela época a gente até que entende, não existiam muitas pesquisas em level e game design, mas hoje mesmo em jogos que tentam ser antigos ou que tentam ter dificuldade grande, tentem fazer a dificuldade vir dos seus próprios desafios dentro do jogo e não de formas baratas de dar dificuldade como isso. Outra coisa importante, deixar o jogador explorar áreas que ele não pode sair de. O que isso quer dizer? É muito simples, se você estiver fazendo um jogo que ele vai ganhando habilidades aos poucos e que ele pode explorar uma grande área, vamos supor Metroid, você deixar ele cair num lugar que ele não tem como sair.
Vamos supor que eu não tenho wall jump e que eu ia precisar do high jump para conseguir sair daí. E vamos supor que ele é uma habilidade separada. Se eu não tivesse essa habilidade quando eu cair aqui, o que eu acabei de fazer? Eu não tenho como sair daí. Vamos supor, vamos deixar ainda pior. Vamos supor que aqui tinha um save point. Eu acabei de salvar. E eu não tenho como sair. E eu tenho que começar a ver tudo de novo. Isso é um grande erro de design e acontece às vezes. Por isso que as pessoas costumam evitar fazer jogo em mundo aberto ou jogo de exploração, porque isso pode acontecer com muita frequência. Você tem que testar muito jogo para achar buracos em que isso não... para ter certeza que não vai ter buracos como esse. E, gente, isso dá muita raiva. Muita raiva. Então, cuidado. Muito cuidado com isso. E por último, desafios superiores à capacidade do jogador no momento. Como a gente viu, é interessante apresentar cada uma das novas mecânicas de uma vez e fazer ele usar cada uma dessas mecânicas conforme ele aprende. Então a gente consegue ver uma curva de desenvolvimento do jogador. Isso é muito legal. Só que às vezes a gente acaba perdendo a mão nessa curva e fazendo tipo... O jogador não está pronto para isso aqui logo de cara. Tem que tomar muito cuidado com isso, a não ser que a proposta do jogo seja justamente ser isso aqui. Mas em geral, quando a proposta do jogo é ser um jogo mais difícil, ele já começa mais difícil e vai subindo e se construindo aos poucos a partir daí. Ele não começa muito fácil para depois ficar muito difícil, porque daí você acaba desagradando dois públicos logo de cara. Se você quer um jogo que seja difícil e ele começa muito fácil, quem estava esperando um jogo muito difícil acaba na primeira fase desistindo. Não, isso aqui não é para mim. Ao mesmo tempo que um cara que gosta da primeira fase, chega na fase que já está difícil e fala, não, isso aqui não é pra mim. Se você tenta agradar essas duas pessoas, você acaba não agradando ninguém. A não ser que você permita dois caminhos completamente diferentes, por exemplo, formas de dificuldade diferentes. E, então, sempre tome cuidado na curva geral que o jogo está tendo de dificuldade para não apresentar algo que seja muito superior ao que o jogador pode fazer no momento. E eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem algo mais. Ah, sim. Lembrem-se que o level design é a principal forma que o jogo se mostra para o jogador. Claro, o game design é muito importante, importantíssimo. A arte é importante, muito importante. A programação é importante, extremamente importante para tudo funcionar, senão nada funciona. Mas se o level design estiver mal feito, todo o trabalho, todo o bom trabalho feito nessas outras áreas vai ser praticamente jogado fora. Porque o jogador não vai ter uma boa experiência enquanto ele joga o jogo. E a experiência que o jogador tem durante o jogo é a principal coisa que vai fazer ele ter a impressão geral do jogo. Por mais que as mecânicas estejam muito bem pensadas, que a arte esteja linda, que a programação esteja sem nenhum bug, o que é impossível, mas vamos supor que seja, se o level design estiver cagado e você já logo de cara deixar o jogador num lugar que ele não consegue sair, pronto. Dane-se, o jogador vai virar a mesa e dane-se esse jogo, ninguém se importa mais. Então, como eu falei, o ideal é ter um jogo equilibrado em todas essas áreas, nem com uma área muito ruim. Se tiver uma área melhor, é bom, só que se essa área for melhor em deterioramento de outra área, não. Tentem sempre fazer um jogo bem coordenado, tanto na arte, quanto no design, quanto na programação, e que faça sentido nele mesmo, porque isso é a coisa mais importante. Espero que tenha internet aqui. Lembre-se que se vocês não conseguirem fazer um bom level design, por mais que o jogo seja bom, vocês podem conseguir o ódio eterno do jogador de vocês. E eu não estou brincando, vocês... Espero que tenha internet. Tem internet, por favor. Sim, tem. Vocês já viram esse jogo? Não? Bom, vocês vão ver agora e vocês vão ver que eu estou certa quando eu falo não ia, não. Exatamente. Ok. Bom, esse jogo tem um outro nome. Mas a gente chama ele de Cat Mario, porque ele é asiático e não dá pra entender o nome dele de qualquer jeito. Por que você tá sendo
som. Mata. Esse jogo foi propositalmente feito para ser frustrante. Vocês podem ver que eles pegam vários conceitos. Eles pegam vários conceitos prontos que a gente tem de game design, de level design, que a gente nem imaginava que a gente tinha esses conceitos. E ele mostra eles da forma errada. Olha isso. O jogo tem total consciência do jeito que ele é, porque a vida não acaba no zero. E atualmente ele tá com menos 11 vidas. É incrível. Olha. Ah, por que aquilo? Isso faz parte do jogo. Esse mesmo cara joga a segunda fase, se vocês quiserem ver depois. É ótimo. A segunda fase é incrível também. E muito obrigada a todos vocês.